Queridos, eu quero dizer de todo o meu coração que eu creio sinceramente que Deus tem alguém de uma maneira assim muito particular e especial. Na verdade, eu creio que Ele quer falar com todos nós. Mas eu creio que nesta noite Deus tem alguém muito particular para falar através dessa palavra. Sabe por quê, queridos? Porque eu estou com o meu sermão pronto para pregar hoje. E por alguma razão que eu não conheço, eu não tive tranquilidade de vir com o sermão que eu já tinha preparado para pregar hoje. E eu estava na minha devocional, meditando nesse texto que eu estava lendo hoje, e o Senhor me incomodou profundamente para eu pregar, não o sermão que eu tinha preparado para pregar hoje, mas essa mensagem que Ele trouxe no coração. Então, essas coisas não acontecem por acaso, elas têm sempre um propósito. Pode ser que seja alguém que esteja aqui entre nós, pode ser alguém que esteja nos acompanhando pela internet, mas o certo é que eu quero a sua atenção nesses poucos minutos para você ouvir aquilo que Deus tem para nos falar nesta noite, ok? Senhor amado, peço-te que tu tenhas misericórdia de mim, para que o Senhor não encontre nenhum obstáculo ou resistência à ação do teu Espírito nesta noite. E assim como o Senhor fez com o profeta Isaías, tu faças comigo hoje, tocando em meus lábios, em meu coração e purificando-me para que eu possa ser um instrumento de fato nas tuas mãos para ministrar a tua palavra. E peço-te também que tu tenhas misericórdia daqueles que nos ouvem, quer sejam os que aqui estão presentes nesta noite, quer sejam os que nos acompanham via internet, para que a tua palavra possa chegar de forma clara ao coração de cada um e fazer aquilo que lhe apraz, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Lucas capítulo 23. Jesus perante Pilatos. Levantando-se toda a assembleia, levaram Jesus a Pilatos, e ali passaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem pervertendo a nossa nação, vedando pagar tributo a César, afirmando ser ele o Cristo, o Rei. Então lhe perguntou Pilatos: és tu o Rei dos judeus? Respondeu Jesus: tu o dizes. Disse Pilatos aos principais sacerdotes e às multidões: não vejo neste homem crime algum. Insistiam, porém, cada vez mais, dizendo: ele alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galiléia, onde começou até aqui. Tendo Pilatos ouvido isso, perguntou se aquele homem era galileu. Ao saber que era da jurisdição de Herodes, estando este naqueles dias em Jerusalém, lhe o remeteu. Herodes, vendo a Jesus, sobremaneira se alegrou, pois havia muito queria vê-lo, por ter ouvido falar a seu respeito. Esperava também vê-lo fazer algum sinal, e de muitos modos o interrogava. Jesus, porém, nada lhe respondia. Os principais sacerdotes e os escribas ali presentes o acusavam com grande veemência. Mas Herodes, juntamente com os da sua guarda, tratou-o com desprezo e, escarnecendo dele, fê-lo vestir de um manto aparatoso e o devolveu a Pilatos. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes viviam inimizados um com o outro. Então, reunindo Pilatos os principais sacerdotes, as autoridades e o povo, disse-lhes: apresentastes-me este homem como agitador do povo, mas tendo-o interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra ele dos crimes de que o acusais. Nem tampouco Herodes, pois nulo tornou a enviar. É, pois, claro que nada contra ele se verificou digno de morte. Portanto, após castigá-lo, soltá-lo-ei. E era-lhe forçoso soltar-lhe um detento por ocasião da festa. Toda a multidão, porém, gritava: fora com este! Solta-nos Barrabás!
Barrabás estava no cárcere por causa de uma sedição na cidade e também por homicídio. Desejando Pilatos soltar a Jesus, insistiu ainda. Eles, porém, mais gritavam: crucifica-o! Crucifica-o! Então, pela terceira vez, lhe perguntou: que mal fez este? De fato, nada achei contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de o castigar, soltá-lo-ei. Mas eles estavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado, e o seu clamor prevaleceu. Então Pilatos decidiu atender-lhes o pedido. Soltou aquele que estava encarcerado por causa da sedição e do homicídio a quem eles pediam, e quanto a Jesus, entregou-o à vontade deles. Que Deus aplique a sua palavra ao nosso coração. Amém, queridos? O dicionário define a palavra dilema como situação embaraçosa com duas saídas difíceis ou penosas. Dilema, situação embaraçosa com duas saídas difíceis ou penosas. Sendo esta a definição de dilema, eu pergunto: quem é aqui que nunca passou por um dilema em sua vida? Hein, José? Vou ou fico? Vendo ou compro? Caso ou compro a bicicleta? É muito provável que tenhamos aqui hoje, ou as pessoas que nos acompanham pela internet, pessoas que não apenas já passaram por algum tipo de dilema, mas que estão passando por uma situação difícil ou embaraçosa, para a qual eles ainda não encontraram uma saída convincente. O texto que lemos nos fala que Pilatos se encontrou diante de um dilema muito grande, quando os judeus entregaram Jesus a ele para que ele o julgasse. Ele tinha apenas duas saídas: ou ele inocentava Jesus dos crimes que eles o acusavam, ou o condenava, mesmo chegando à conclusão que ele era inocente. Se ele o inocentasse, perderia o apoio dos judeus e poderia até perder o apoio do governador romano ou do governo romano. Se ele o condenasse, ficaria em conflito com a sua consciência e também com a sua esposa. E pensando nessa situação, eu quero lhes falar nessa noite sobre o seguinte tema: o dilema de Pilatos, para mostrar que o dilema de Pilatos pode ser o seu e pode ser o meu hoje. Quais foram os dilemas de Pilatos? Primeiro, diante do apelo da sua consciência, ele ficou num dilema, diante do apelo da sua consciência. Os versos 13 a 15 do texto lido nos dizem que Pilatos não encontrou em Jesus nada que justificasse nem sequer sua prisão, quanto menos a sua morte, a sua crucificação. Ele vai mais além e diz aos judeus que aquela era a conclusão não apenas dele, como também de Herodes. Está no verso 15. O evangelista Lucas, descrevendo o dilema de Pilatos, diz no verso 20, que depois de interrogar a Jesus e não ter encontrado nele nenhuma culpa daquilo que o acusava, deseja soltá-lo, insistindo com os seus acusadores que o homem a quem eles acusavam era inocente. O que os irmãos acham que levou Pilatos a querer soltar Jesus e a insistir com seus acusadores que ele não era culpado dos crimes que o acusavam? A sua
consciência. Esse foi o primeiro dilema de Pilatos. A sua consciência dizia que ele era inocente. Ele se encontrava diante desse dilema porque uma investigação foi feita e nada se encontrou que justificasse a sua prisão e muito menos a sua crucificação. Agora, serviu como agravante o fato de ele saber o que levou os seus acusadores a levar Jesus ao tribunal foi a inveja. Olha o que diz o evangelista Mateus, na conclusão que chegou Pilatos, capítulo 27, versos 17 e 18. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: a quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinham entregado. Por inveja o tinham entregado. Por tudo isso, Pilatos tenta persuadir aos que pediam a morte de Jesus, dizendo que iria castigá-lo depois e soltá-lo. Está aí nos versos 16 e 22 de Lucas, capítulo 23. Porque Pilatos manda castigar Jesus? Porque ele era mau? Neste caso, não. Pilatos não era um homem bom, mas neste caso, Pilatos não manda castigar Jesus porque ele era mau. Pilatos manda castigar Jesus para tentar, de alguma forma, constranger, convencer os seus acusadores que ele tinha feito alguma coisa para poder soltar Jesus. Tudo que ele queria era se livrar de Jesus. Tudo que ele queria era soltar Jesus, era liberar Jesus. E quando ele não consegue, ele pega uma bacia, manda trazer água, lava suas mãos e diz: estou inocente do sangue deste justo. Lamentavelmente, mesmo tendo tantas evidências favoráveis de que Jesus não era culpado, mesmo tendo tantos pontos atenuantes a seu favor, especialmente a consciência limpa, Pilatos preferiu violentar a sua própria consciência, fazendo aquilo que ela dizia que não era para ele fazer, porque aquilo que ele queria fazer não era o certo. Ao longo da nossa vida, quantas vezes agimos como Pilatos, fazendo ou deixando de fazer, falando ou deixando de falar aquilo que deveria ser feito ou falado? Talvez você entrou aqui hoje com este mesmo dilema diante da sua consciência. A sua consciência tem te pedido para você fazer uma coisa e você tem optado por fazer aquilo que a tem contrariado, mesmo sabendo que está optando pelo erro. Qualquer pessoa que tem uma consciência cristã em sintonia com a palavra de Deus sabe que o caminho, muitas vezes, de um relacionamento mais profundo com o Senhor é o caminho do perdão ao seu irmão, mas tantas vezes nós violentamos essa consciência que nos diz que esse é o caminho e optamos por guardar nada. Contra a sua própria consciência, Pilatos optou por condenar Jesus. Por ganância, poder e outros interesses pessoais e egoístas, Pilatos optou pela injustiça. Será que eu e você não temos feito o mesmo? Será que eu e você não temos feito o mesmo? Se essa tem sido a sua opção, cuidado. Ela pode te custar muito caro mais tarde, como custou para Pilatos, mesmo que você lave as suas mãos e se considere inocente. Você se lembra quando você está junto com outras pessoas, com amigos que não têm a mesma consciência que você tem, que não têm a mesma educação que você tem, não tem a mesma formação cristã que você tem, e a sua consciência diz:
não. Quantas vezes você está num lugar, ou às vezes está vendo algo, ou está fazendo algo, e a sua consciência diz: não. Hoje é fácil ler a palavra e dizer para Pilatos: você foi um covarde, você não foi capaz, contra todas as evidências, de se levantar contra os que praticavam o erro e o mal. Você não foi capaz de ficar ao lado da sua própria consciência, que te apontou o caminho certo. Mas quantas vezes nós fazemos do mesmo jeito? Diante de Deus, o Supremo Juiz, você acha que Pilatos foi tido por inocente depois de violentar a sua própria consciência? Todos os dias nós nos deparamos com dilemas assim, não é verdade? Todos os dias, em que a nossa consciência diz o que é para fazer, especialmente quando nós temos o respaldo da palavra de Deus e nós optamos por fazer aquilo que não é respaldado pela palavra de Deus. Quando nós fazemos assim, nós agimos como Pilatos. O dilema de Pilatos, em segundo lugar, diante do apelo da sua esposa. Eu aprendi muito cedo que todas as vezes que sua mãe fala assim: menino, não põe esse copo aí não, não põe não, porque ele vai cair e vai quebrar e vai ter um problema. Não sei quantos filhos que têm essa mesma impressão. Parece que quando a mãe fala um negócio para você: meu filho, não vai não, porque é fria. Meu filho, não vai não, porque... não, mãe, eu vou. Meu filho, não vai. Não, mãe, eu vou. Meu filho, não vai. Não, mãe, eu sei o que estou fazendo. A mãe só fica lá esperando a hora do filho chegar todo quebrado, porque sabe que vai se dar mal. Sabe que vai se dar mal. E Pilatos ficou diante do dilema assim, diante do apelo da sua esposa. Veja os irmãos, que coisa interessante. Na noite que antecedeu o julgamento de Jesus por Pilatos, ouça o que o evangelista Mateus disse que aconteceu na casa de Pilatos. Mateus 27, 19. Olha só. E estando ele no tribunal, estando Pilatos no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Para quem já estava com a consciência fervilhando, este recado da sua esposa só serviu para colocar mais lenha na fogueira. Mas mesmo assim, Pilatos ignorou o apelo da sua esposa. Pilatos não levou em consideração o que sua esposa estava lhe dizendo. O texto não dá mais detalhes a respeito do sofrimento que teve a esposa de Pilatos na noite que antecedeu o julgamento que ele iria fazer de Jesus, mas deixa claro o apelo que ela fez para que ele não culpasse alguém que era inocente, para que ele não culpasse alguém que era justo, porque ela muito havia sofrido em sonhos por causa dele. E ao tomar conhecimento do sonho da sua esposa e de tudo que se passou com ela naquele sonho, aumentou o dilema de Pilatos, porque agora ele se encontrava não apenas diante da sua própria consciência, mas também diante do apelo da sua esposa, que estava em harmonia com o que a sua consciência lhe dizia que ele deveria fazer. Se Pilatos estava convencido pela sua consciência de que não deveria seguir pelo caminho oposto ao que ele estava querendo seguir, agora ele estava muito mais convencido ainda da decisão que ele deveria tomar. Cabia a ele tão somente parar e pensar se valia a pena
não fazer aquilo que a sua consciência e a sua esposa queriam que ele fizesse. Ouçam-me com atenção. Não é sempre que aquilo que a esposa ou o esposo, o que a mãe ou o pai, um amigo ou uma amiga me diz que estou fazendo ou deixando de fazer está certo, que de fato está certo. Não é sempre. Mas quando a minha consciência investiga e descobre que aquilo que eu estou querendo fazer ou deixar de fazer está certo, e chega uma outra pessoa, ou uma dessas pessoas, e me diz algo que a minha consciência já havia chegado à conclusão de que estava certo, então eu devo levar em consideração o que essa pessoa está me dizendo. Mas lamentavelmente não foi isso que fez Pilatos. Quem sabe isso tem acontecido com você também? Quem sabe por teimosia, rebeldia ou por outras razões você não tem levado a sério uma advertência que o seu cônjuge, ou quem sabe seus pais, um amigo de verdade, ou uma outra pessoa que nem faz parte do seu ciclo de amizade tem feito, e você tem preferido fazer aquilo que você sabe que não está certo. Seu pai às vezes tem sentado com você, sua mãe às vezes tem sentado com você, e você sabe que a parte de Deus não tem ninguém que te ama mais do que seu pai e do que a sua mãe. Às vezes você já tem consciência do que é certo e seu pai e sua mãe está simplesmente reforçando para você. Mas você acha que seu pai é careta, né? É quadrado, sua mãe é retrógrada, né? Esse pastorzinho aí, esse quarentão, já virou cinquentão, está passando por um sessentão, está falando de coisas que não é mais da nossa geração, não é? Quem sabe você tem ignorado aquilo que alguém serviu apenas de reforço para aquilo que você já sabe que deve fazer. Salvo algumas exceções, se você perguntar a um jovem viciado em drogas o que o levou a chegar a este ponto, por certo ele vai dizer que não levou a advertência do pai e da mãe a sério. E que a advertência foi essa? Na maioria das vezes a advertência foi essa: meu filho, esta pessoa com quem você está andando não é a pessoa ideal para você ter amizade com ela. Seus costumes não são corretos. Como em toda casa, como todo casal que tem filhos, eu também tenho alguns desses problemas. É muito comum, agora a Damares já até casou, mas era muito comum quando ela era mais jovem, mais novinha, a Teófila, Elisa: posso dormir na casa de uma colega da escola? Vem cá, por favor. Eu não vou permitir, porque eu não sei quais são os referenciais dessa família. Aqui nos Estados Unidos é muito comum, numa casa, às vezes o pai não ser o pai legítimo, ou a mãe não ser a mãe legítima. É muito comum, muitas vezes, os valores que nós cultivamos e entendemos como valores não ser valores para eles. Como eu não conheço essa família, minha filha, por favor, vamos esperar um pouco. Você conversa com a Damares, conversa com a Elisa, conversa com o Teófilo. Quantas vezes eles ficaram bicudos comigo? Você não. Mas pai, essa minha amiga, esse meu amigo também é da igreja, é cristão. Cuidado, não é toda a gente que está com o título de cristão que é cristão, não. Mas um dia insistiu tanto que então nós vamos conhecer essa família, vamos trazê-lo para a nossa casa, e nós vamos na casa deles, vamos conhecer mais de perto. Quem são os pais dessa sua amiga? Que você pede para que você durma na casa dela, ou que ela durma na nossa casa? Quem são eles? Quais são os valores para eles? A palavra de Deus tem relevância? Família, qual conceito eles têm de família?
É o conceito que a palavra de Deus tem de família? Seu pai é soviético. O que eles permitem que os seus filhos vejam e façam? Eles têm livre acesso à internet até a hora que eles querem e ver tudo que eles querem, televisão do mesmo jeito. Se você perguntar a um desses jovens que hoje estão sofrendo nas mãos desses tiranos, você vai ver que a maioria deles ignorou a advertência do pai, e especialmente às vezes da mãe. Se você perguntar a uma adolescente ou uma jovem o que a levou a engravidar tão cedo, por certo ela vai dizer que uma das razões é porque ela ignorou a advertência do pai ou da mãe, de que aquele não era o tempo dela namorar, ou de que aquele não era o tempo da pessoa com quem ela deveria namorar, não era o tipo de pessoa com quem ela deveria namorar, ou que aquele não era o tipo de namoro que ela deveria ter. Uma dessas três coisas. Se essa moça grávida for sincera, ela vai dizer que uma dessas três coisas aconteceu. Ah, minha mãe me falou a respeito disso, meu pai me falou a respeito disso. E por quê? Porque eu ignorei, porque eu não levei a sério o que eles disseram. Fiquei bicudo com eles, fiquei chateado com eles, bati o pé, bati a mão e disse: eu quero. E aí foi, e deu no que deu. A maioria dos jovens viciados em drogas ou bebidas alcoólicas, com certeza, teve uma advertência do pai ou da mãe de que aquela amizade que o seu filho estava desenvolvendo não era saudável, o que não foi levado a sério pelo seu filho. Se você conversar com o esposo, a razão dele dar tanta cabeçada, ou com um determinado esposo, a razão do porquê ele dá tanta cabeçada nos seus negócios, grande parte desses maridos, se forem honestos, vão dizer que é porque não tem dado ouvido às suas esposas. Mas se você conversar com maridos que são bem-sucedidos e perguntar: por que você é tão bem-sucedido? Isso porque eu não sou soberbo bastante para achar que eu posso desprezar os conselhos sábios da minha esposa. Por experiência própria, grande parte das vezes que eu dei cabeçada, não sou um de negócio, não sou nada, mas como qualquer ser humano, de vez em quando você tem que comprar ou vender alguma coisa, ou comprar um carro, ou vender um carro, e todas as vezes que eu achei que eu era o cara, me dei mal. Especialmente quando a minha mulher disse: olha, acho que não é bem, vamos esperar um pouco, não vai adiante. Aí eu sou o cara, é o cara que quebra a cara, e depois põe toda a família em apuros, e depois põe todo mundo em dificuldade, e aí cria um clima ruim dentro de casa, um clima ruim com a esposa, com os filhos, e depois a culpa é sempre dos outros e de Deus. Será que isso não tem sido uma realidade para você? Será que você não tem se encontrado muitas vezes diante desse dilema? Esse foi o dilema de Pilatos. Não deu ouvidos a quem deveria dar ouvidos. Nesse caso era a mulher dele, mas pode ser o seu pai, sua mãe, pode ser ao seu pastor. O outro pastor pegando ali dentro. Finalmente, o dilema de Pilatos diante do apelo da multidão. O grande dilema de Pilatos era que a sua consciência e sua esposa pediam para ele fazer o que era certo, mas a multidão pediam que a sua consciência e a sua esposa não aprovavam. Na tentativa de se ver livre do apelo da multidão, ele traz um criminoso,
e o apresenta à multidão perguntando qual deles deveria ser colocado em liberdade. E para sua surpresa, sob a regência dos líderes religiosos, ele ouve um coro gritando a uma só voz: solta-nos Barrabás, crucifica Jesus, crucifica-o, crucifica-o. O maior que fosse o esforço de Pilatos para persuadir a multidão a não pedir a crucificação de Jesus, mais ela clamava pela sua morte. O clamor da multidão era tão persuasivo que o evangelista Lucas descreve assim os momentos finais daquele julgamento. Mas eles instavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. Depois de falar sobre a reação da multidão, Lucas fala sobre a atitude de Pilatos em relação ao clamor da multidão com as seguintes palavras: e o seu clamor prevaleceu. O clamor de quem que prevaleceu? O clamor da sua esposa? O clamor da sua consciência? Não. O clamor da multidão. O clamor que prevaleceu não foi o clamor da consciência limpa, não foi o clamor da misericórdia, não foi o clamor da justiça, não foi o clamor da compaixão, não foi o clamor do bom senso, não foi o clamor do amor, e sim o clamor da inveja, o clamor da injustiça, o clamor do mal, o clamor do egoísmo, o clamor da intolerância, enfim, o clamor da mentira. Em nossa caminhada do dia a dia, quantas vezes nos encontramos diante de dilemas como este, em que nem sempre damos ouvidos ao clamor da verdade e do bem, e sim ao clamor do mal e do erro. Se Pilatos tivesse optado por Jesus, certamente ele perderia o apoio e a simpatia da multidão. Se Pilatos tivesse ficado ao lado do bem e da consciência limpa, certamente os seus interesses pessoais e egoístas teriam ficado para trás. Se Pilatos tivesse resolvido aquele dilema, escolhendo o certo e não o errado, certamente ele não teria a bênção e a aprovação do povo, mas teria a bênção e a aprovação de Deus. Quando você se encontra diante da pressão dos seus amigos para que você opte pelo que não é certo, quer sejam amigos da escola, do trabalho ou até mesmo da igreja, que clamor tem prevalecido? O clamor deles ou o clamor da sua consciência limpa, respaldado pelos valores da palavra de Deus? De tanta multidão insistir para que Jesus fosse crucificado, o evangelista Lucas descreve assim a reação de Pilatos. Então Pilatos decidiu atender-lhes o pedido. Será que não é assim que muitos jovens que se dizem cristãos têm feito também? Decidido ser mundano como eles, porque não conseguem sofrer a pressão na escola. Você ainda é virgem? Mas você namora desse jeito ainda? Você ainda obedece aos seus pais? Você ainda fica dando satisfação à sua esposa? E por aí fora. Será que isso não tem acontecido com você? Será que você não tem atendido ao pedido daqueles que se opõem à verdade e a Deus, e tem ficado ao lado daqueles que não querem nada com Jesus? O que aqueles homens queriam com Jesus? Queriam nada. Pare um pouco para pensar. Ao lado de quem você tem ficado tantas vezes? Ao lado de quem você tem ficado tantas vezes?
concluir essa mensagem dizendo as seguintes palavras: ao ter que decidir entre Barrabás e Jesus, a multidão não enfrentou nenhum dilema. Ela simplesmente escolheu Barrabás sem a menor parcimônia, sem menor constrangimento, optou por Barrabás e disse não para Jesus. Ao ter que decidir entre Barrabás e Jesus, Pilatos enfrentou um grande dilema, porque a sua consciência e a sua esposa apelavam por Jesus, mas a multidão clamava por Barrabás. Ele resolveu o seu dilema optando por Barrabás, condenando Jesus, embora sabendo que ele estava errado. A multidão nem consciência de que estava errada tinha. Pilatos tinha, mas optou pelo erro. Agora a pergunta é para você nessa noite: e você? Que opção tem feito ou vai fazer? Ontem gastei algum tempo evangelizando um judeu, e no final eu disse para ele: o grande problema, sabe qual é? É o problema que muitos outros têm. A religião tem impedido vocês de conhecerem a Jesus. Você tem optado mais pela religião, que você nem você mesmo leva tanto a sério assim, mas tem que dizer que é o judeu. E eles seriam castigados. Resolva agora o seu dilema, fazendo uma escolha diferente da multidão, fazendo uma escolha diferente de Pilatos. Escolha seguir Jesus de todo o seu coração. É a melhor decisão que alguém pode tomar. É o dilema que você resolve da melhor maneira. É isso. Que Deus te abençoe e te ajude nessa decisão. Amém. Glória. Vamos cantar? Música. Enquanto nós vamos cantar essa música, faça uma reflexão e veja se você não tem sido como Pilatos, e tome a decisão de sair daqui hoje diferente. Uma decisão tomada no seu coração de que você não vai fazer a escolha que Pilatos fez. Sua escolha será diferente. Que Deus te abençoe. Seus
que não é da igreja Vida Abundante, é a ceia do Senhor. Porque não foi nem eu, nem Carlos Patente que morremos na cruz e ao terceiro dia ressuscitamos. Então a ceia não é nossa, a ceia é de Cristo Jesus. Quem pode participar da ceia que é de Cristo Jesus? Aqueles que com consciência plena aceitaram o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então você pode participar. Amém? Glória a Deus. Quem será que eu chamo para me ajudar aqui? Deus chamou uma irmã, né? Quem está? A irmã Gina, por gentileza, vem me ajudar aqui, por favor, se puder. Tem a esposa do Vidal, por gentileza? E a ceia também não é de homens, né? Glória a Deus. Peguem os elementos aqui, por gentileza. Uma pega o pão. Vamos orar? Agradecendo a Deus pelo pão, pelo vinho. Imagina, por gentileza, pelo pão, depois a Márcia. Somos gratos a Ti pela liberdade que nós temos de adorar. Dependendo deste momento, nós vamos participar, Senhor amado, da ceia. Nós nos lembramos, Senhor, do sacrifício que foi feito na cruz por nós, quando Ele imolado, Senhor, o corpo foi imolado em nosso favor. Te agradecemos, Senhor, porque Tu nos tens dado vida, Senhor. E esta vida, Senhor, nos foi otorgada, Senhor, na cruz do Calvário. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por este momento. Em nome de Teu Filho amado, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós te agradecemos, Senhor, pela comunhão que temos contigo. Através do sangue, Senhor, foi vertido na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Nessa noite nós nos recordamos, Senhor, desse sacrifício que foi feito. Amém. Nós apresentamos, Senhor, esse suco de uva, apresentamos o seu sangue. Senhor, nos abençoa para que nós possamos ter essa comunhão contigo, não somente hoje, mas todos os dias. Amém. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer assim, as irmãs, por gentileza, passam primeiro e pegam aqui os elementos, volte para o seu lugar. Vem as irmãs, por gentileza, que vão participar, passe aqui, pegue os elementos, volte para o seu lugar. Você que está aqui atrás também, por gentileza, desça aí, pegue o seu pão e o seu vinho, volte para o seu lugar, depois nós vamos dar continuidade. Os homens, por gentileza.
ele havia de ser traído, ele tomou o pão, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: comei todos, esse é o meu corpo que é dado por vós. Lembrando de Cristo, comamos o pão. Semelhantemente, também naquela mesma noite, ele tomou o cálice, deu aos seus discípulos, dizendo: esse é o cálice da nova aliança, feita no meu sangue. Lembrando do sacrifício de Cristo, tomemos o cálice. Glória a Deus. abençoada. Depois da bênção apostólica, não saia sem antes dar um abraço quem está ao seu lado. Diga assim: Deus te dê uma semana abençoada. Que a graça maravilhosa do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo,
o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação, o poder do Espírito Santo, seja com todos nós, irmãos, e com todo o povo de Deus na face da terra, hoje e para sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe.